Olá, muito bom dia, que bom estar falando com você neste momento. Nós acabamos de receber os batistas de todo o estado de Minas Gerais em nossa igreja aqui em Juiz de Fora, foi uma maravilha. Os pastores, as mulheres, os músicos, o pessoal da ação social, os meninos embaixadores do rei, foi uma verdadeira festa. Eu louvo a Deus pela vida dos membros da minha igreja que receberam de uma forma assim singular, nota 10 para todos que se envolveram nesse projeto. Quando você vier a Juiz de Fora, as portas estão abertas para você. No programa de hoje você vai ouvir uma mensagem do pastor Hélio Schwartz Lima. Ele falou exatamente o que eu tenho falado em minha igreja sistematicamente, sobre a necessidade de termos o vinho novo, que é a unção do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que é a mensagem de Jesus em odres novos. E lamentavelmente, os odres de muitas igrejas, da própria instituição, está envelhecido. E é necessário que haja uma oxigenação, é necessário que haja uma adaptação a este tempo, para que a unção do Espírito Santo possa fluir na vida da igreja, na vida dos membros da igreja. A mensagem tem que descer do púlpito para os bancos, tem que queimar no coração do pastor, mas tem que queimar também no coração de cada crente. É sobre estas coisas que o pastor Hélio Schwartz Lima estará abordando em sua mensagem. Fique agora então com a pregação da palavra de Deus e que o Senhor te abençoe. Vamos continuar lendo Lucas capítulo 5. Lucas tem um foco no trabalho de Jesus de discipular aqueles primeiros homens. E é no Evangelho de Lucas que mais aparecem as expressões discípulo e mestre. Agora nós temos mais um momento que vai aparecer a palavra discípulo e está a partir do versículo de número 27. Vai surgir em meio a uma controvérsia entre Jesus e os escribas e fariseus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com ele, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Do contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho,
prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Lucas trata a seguir do chamado de Levi, o publicano. Levi, ele estava ali, era um publicano, ou seja, um funcionário público a serviço do Império Romano e possivelmente também a serviço de Herodes. Além do fato de que o publicano, ao servir ao Império Romano, ele era olhado como um traidor da pátria. Muito mal visto. Para o judeu não havia uma divisão entre os aspectos políticos, financeiros, comuns do dia a dia da vida e sua religiosidade. Era tudo misturado, como deve ser hoje, como deveria ser. A religiosidade não era alguma coisa estanque, separada do resto da vida. Então, aquilo que eles sentiam em relação a Levi se transferia também para o aspecto religioso. Os publicanos não podiam entrar nas sinagogas, tá? A instrução da palavra de Deus era negada para eles. E aí, imaginem bem, Jesus passar e chamar um publicano para ser um dos seus discípulos. Foi isso que aconteceu. O texto diz que Levi, mais tarde chamado Mateus, autor de um dos evangelhos, e Mateus, ou Levi, àquelas alturas, deixou tudo para seguir a Jesus. E aí chamou os seus amigos e celebrou com eles. Meus irmãos, que diferença. Para Levi foi uma celebração, uma festa, ter deixado tudo pela expectativa de sair andando com Jesus pelos caminhos da Palestina. Para alguns dos amigos, Levi estava entrando numa roubada. Ir atrás desse Jesus, ele não é um rabino formado. Ele não é benquisto pelas autoridades religiosas de Israel. E agora você vai atrás desse pregador ambulante. Mas Mateus deixou tudo para seguir a Jesus. Chamou os seus amigos, que é uma das características de todo crente novo, essa disposição de compartilhar o Evangelho e a pessoa de Jesus e o seu novo relacionamento com Cristo e aquela alegria que brota de dentro do coração. E aí, meus irmãos, nessa festa é que a coisa vai acontecer. Jesus está comendo ali com publicanos, pecadores. É essa a acusação, a indisposição dos escribas e fariseus. Eles achavam que quem era bom não deveria ter nenhum relacionamento com quem não era da mesma categoria espiritual. Era a ideia de que essas pessoas eram cerimonialmente impuras. Elas não deveriam ter direito nem de entrar no templo para o sacrifício. Cada judeu devoto, ele tinha em sua casa uma talha com água, João nos diz no capítulo 2, para purificação. O que era isso? Ele chegava em casa e a primeira coisa que ele fazia era lavar as mãos. Minha mãe sempre fez isso, mas por razões de profilaxia, de higiene. Mas eles faziam por outra razão. É que podia acontecer que o judeuzinho devoto, lá distraído, enquanto conversava, colocava a mão assim numa pilastra e batendo seu papo, mas ele não sabia que naquele lugar, naquela pilastra, antes passou um publicano e encostou a mão dele. E ao encostar a mão ali na pilastra, ele saiu impuro, contaminado pela impureza, pela pecaminosidade daquele publicano que passou ali e enfiou a mão na pilastra.
Então ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era lavar as suas mãos e restaurar o seu estado de pureza espiritual. Eles eram assim. E agora eles veem Jesus que está se apresentando diante da comunidade como alguém que fala acerca do reino de Deus, que pretende revolucionar conceitos, que vem com uma mensagem que está abalando as pessoas. Mas esse Jesus não tem esse cuidado, ele senta e come com gente da pior espécie. E aí eles querem atacar Jesus, mas vão fazer de forma oblíqua. Ou seja, eles não vão diretamente a Jesus, eles vão aos discípulos. Por que que o mestre de vocês come e bebe com publicanos? Jesus é que entra na conversa para dar uma resposta. É uma coisa muito boa quando a gente anda ao lado de Jesus e tem respostas dadas, que vêm mesmo dos céus. Deus estava ali, na festa de Levi, e foi ele que respondeu. É Jesus que vai responder. Ele diz: olha, pessoal, a coisa é a seguinte, os sãos não precisam de médico, só os enfermos. Eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Se vocês acham que vocês são sãos, o meu negócio não é com vocês. O meu negócio é com gente doente. Vocês não acham que esse pessoal está ruim? Pois bem, eu vim por causa deles. O entendimento que Jesus tem dos fariseus é de que os fariseus são mais doentes que os publicanos. Ele vai dizer: os publicanos e as meretrizes precedem vocês na entrada do reino de Deus. Porque eles tinham uma compreensão da sua necessidade, da sua doença espiritual. Eles tinham consciência do seu pecado e de que desagradavam a Deus. Você peca, não peca? Eu também peco. E o que você faz com o seu pecado? Eu creio que nós podemos fazer algumas coisas com o nosso pecado. A primeira delas é negá-lo. Nós não pecamos, está tudo bem. Está tudo certo com a gente. Nós podemos errar, pecar e negar o nosso pecado. Podemos encher o coração de amargura e negar que isso está corroendo a vida da gente e mantermos o coração duro, não perdoador, e irmos em frente com isso, minando toda a nossa vitalidade espiritual. Às vezes a gente faz as coisas, comete os erros, e a gente tenta se desculpar. Não, foi uma brincadeirinha. Não, ele faz isso e isso. Eu só fiz isso porque ele fez isso e isso. Mas a gente não consegue desculpar os nossos erros com os erros dos outros. Às vezes, nós achamos que podemos dar um upgrade na nossa vida espiritual e partimos para as boas obras. Trabalhar mais na igreja, fazer votos para fazer isso, fazer aquilo. Tem crente que acha que a vida dele vai ficar melhor se, em vez de ler 3 capítulos da Bíblia por dia, passar a ler 4. Mas isso não resolve o problema do pecado. Não é fazer uma coisa ou outra na vida, alguma coisa boa, ajudar alguém, assumir um cargo na igreja, que vai nos livrar do poder do pecado. Então nós temos as nossas maneiras de tentar evitar o pecado. Uma outra é nos comparando com os outros. Os publicanos, que eram considerados os pecadores, os grandes pecadores, e as meretrizes, elas atraíam a atenção dos escribas e fariseus, porque todo legalista é atraído pelo pecado dos outros.
Ele adora ver o pecado dos outros e comentar o pecado dos outros, porque quando ele se compara com o outro, ele diz: eu estou bem na fita. Então ele vai se comparando sempre com alguém que no entendimento dele está numa situação pior. Então, os publicanos, as meretrizes, eram um prato favorito dos escribas e fariseus, que podiam apontar e dizer: eles são piores do que a gente, nós somos as pessoas boas. Quem não presta, tem gente que não presta, mas quem não presta é esse pessoal aqui. E muitas vezes, na igreja, a gente assume essa mesma atitude em relação ao pessoal de fora. Nós nos esquecemos de algumas coisas que a Bíblia mostra de muita clareza. Você já parou para pensar por que as mulheres dos patriarcas eram estéreis? Sara era uma mulher estéril. Rebeca foi estéril. Raquel, e o casamento de Jacó deveria ser monogâmico, só não foi porque Labão deu um balão no Jacó, não é? E enfiou Leia lá no leito dele. Mas Raquel também era estéril. Era o recado de Deus para o povo de Israel para dizer o seguinte: vocês surgiram não da capacidade humana, mas da intervenção minha. Vocês são o produto da minha graça. Vocês são um povo que a origem é sobrenatural, como nós. Nós não somos o que somos por nós mesmos. Nós não temos os valores que temos por nós mesmos. Nós não somos, ou deveríamos ser, não é? Um padrão para a sociedade, sal da terra, luz do mundo, porque somos melhores, mas porque a graça de Deus tem atingido pessoas pecadoras iguais a nós. Nós precisamos botar isso na cabeça e pararmos de olhar para as pessoas do lado de fora como se eles fossem os contaminados e nós os puros. Agora quero dizer a você que eu não sei como é que você trata com o seu pecado, mas só tem uma maneira legítima: é admitir que você é pecador, que você tem essa doença, ir até Jesus e pedir a graça de Deus na sua vida. Eu tenho tido experiências de pecado na minha vida, meus irmãos, acachapantes. Ter experiências com Deus assim profundas. Eu tive uma, eu sozinho no carro, de repente comecei a sentir um gozo, um prazer, uma alegria, enquanto orava e cantava, de olhos abertos naturalmente, né, enquanto orava, e de repente eu senti como se fosse um derramamento do Espírito de Deus na minha vida, uma alegria, um gozo tão grande que eu chorava de satisfação, que doía o meu coração. E logo depois, 100 e poucos metros adiante, eu já brigando, saindo no braço com o sujeito, eu: pastor, meus irmãos, olhem que vergonha. Nós somos pessoas assim, nós temos incoerências, algumas são visíveis e claras, outras não são tão visíveis. Mas a única maneira da gente combater essas incoerências, essas incongruências de caráter, é ir a Jesus. Ele é o médico que veio para receber esse tipo de gente. Eu vim para os doentes, para os pecadores. Ele veio para a gente igual a gente. Aí vem o outro ataque. O outro ataque é a questão do jejum. Os discípulos de João, dos fariseus, eles jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Por quê? Por que é isso? João era um indivíduo ascético. Ele praticava a disciplina espiritual do ascetismo, do jejum, e nem o Senhor, nem os seus discípulos, eles não têm coragem de dizer que Jesus não está sendo igual a João. Eles vão dizer depois, vão acusar Jesus de ser beberrão, porque Jesus era do tipo que ia à festa, os discípulos eram festeiros. Eu acho que todo crente deveria ser festeiro. Uma coisa boa é chegar num lugar onde há alegria. A alegria atrai outras pessoas.
Jesus não andava assim, não. Fariseu, sim. Festa era uma coisa pública, jejum era uma coisa privada. Mas os fariseus queriam fazer disso uma coisa pública. Faziam jejum e iam para a rua. Jesus diz assim, fora com isso. Eles estão numa festa, o noivo está com eles, nada de jejum, é celebração. Tem que correr agora a última parábola, que ele diz assim, não se põe remendo novo em vestido velho. As pessoas não tinham lojas para comprar pedaço de pano, e pano era muito caro. Era tão caro o pano, que enquanto Jesus era crucificado, eles repartiam as suas vestes. Pano, até na Idade Média, o sujeito morria, a roupa dele era dada para alguém da família. Para fazer um remendo, tirava de outra roupa. Agora, já imaginaram que coisa mais estranha? Pegar um remendo novo, quer dizer, de uma roupa nova, você pega uma roupa nova, faz um buraco na roupa nova, para pegar aquele pedaço de roupa nova e enfiar numa roupa velha. Só que tinha um problema muito sério. Além de você fazer um buraco na roupa nova, aquela roupa nova, aquele remendo novo, chegava uma hora que a roupa era lavada e ele encolhia. Ao encolher, ele puxava e rasgava as bordas onde tinha sido costurado no vestido velho e estragava ainda mais o vestido velho. Jesus disse assim, olha, não se põe vinho novo também em vasilhas velhas. Eram vasilhas de couro. O couro novo é flexível, botava ali o vinho fermentava, se expandia e o couro novo acompanhava essa expansão. Agora, pegando o vinho novo e colocando em vasilhas velhas, o que acontecia? Explodia a vasilha. Jesus está dizendo que Ele está nos chamando para algo novo que não cabe nos moldes velhos do nosso pensamento e da maneira de ver as coisas. Tem muita coisa na igreja, meus irmãos, que é vasilha velha. O evangelho começou na Palestina, era um movimento de vida. Chegou até a Grécia, virou uma ideologia, foi contaminado pela ideologia. Chegou em Roma, virou uma instituição. A instituição romana, como toda heresia, se baseava no Velho Testamento. Não tinha pastor, tinha sacerdote. Era o sacrifício da missa e o centro do culto era o altar, onde ia ser sacrificada a missa. Chega a reforma e diz, o centro é a palavra de Deus. E passou a ser o púlpito. Aí veio o movimento pentecostal. O movimento pentecostal chegou e disse assim, o centro do culto não é o púlpito, é o banco. Pentecostal ia para a igreja, e nas velhas igrejas de tradição pentecostal, onde é assim, o sermão pode ser maravilhoso, mas se ninguém falou língua, ninguém profetizou, não houve uma manifestação do Espírito Santo lá do banco, o culto não foi espiritual. Alguma coisa tem que acontecer no banco. Nós hipervalorizamos o púlpito. É uma vasilha, meus irmãos, que não cabe o vinho novo. Eu cansei de ter membros da igreja dizendo, pastor, minha tia está no hospital, morre, não morre, eu queria que o senhor visitasse. Aí mas por que eu vou lá visitar sua tia? Nem conheço, nunca vi sua tia. Eu queria que o senhor falasse do evangelho para ela. Mas por que você não fala? Pastor, eu não tenho preparo. Pentecostal jamais faria uma coisa dessa. Ele iria lá e falaria para a tia. E por isso teve uma expansão extraordinária. Por quê? Porque retornou a vida dinâmica do Espírito de Deus através do povo de Deus e não simplesmente através da classe clerical. Agora, se nós queremos funcionar como igreja, dependendo aqui do púlpito, o povo chega para o pastor e bota uma fogueira na cabeça do pastor.
Pastor, nossa igreja está batizando muito pouco. Que negócio é esse? Nossa igreja está batizando muito pouco. Significa, pastor, o senhor não está evangelizando. Estamos pagando o senhor para o senhor evangelizar, o senhor não evangeliza. São essas ideias que vêm lá de não sei onde, que vão contaminando as nossas igrejas e que impedem a dinâmica de vida do Espírito Santo entre nós. Eu louvo a Deus pelo ministério de pequenos grupos. Bem feito, bem organizado, direitinho, em que o povo de Deus ali entra em comunhão, um ajuda o outro, e a oportunidade extraordinária deles se socorrerem mutuamente na hora da necessidade, e há uma efusão de vida nessas reuniões de pequenos grupos. Nós não podemos ter reuniões de 2.000 pessoas, de 1.500 pessoas no domingo, atraindo gente, mas que durante a semana o povo fica ocioso, porque evangelizar é coisa de pastor. Agora, a lição principal disso daí, sobre discipulado, é o seguinte: se você quiser seguir a Jesus, espere algo novo. E espere algo surpreendente. Se você resolve voltar a sua vida para Jesus Cristo, na completa submissão de um discípulo, vão acontecer coisas surpreendentes na sua vida. Adeus, marasmo. Meus irmãos, se a gente quiser seguir a Jesus, uma aventura extraordinária está diante de nós. Nós vamos ver coisas acontecendo que vão nos surpreender. Nos surpreender. Prepare-se. Se sujeite a Jesus Cristo e prepare-se para o maravilhoso que Deus tem para a sua vida, na sua casa, entre os seus vizinhos, no seu casamento, no seu trabalho. Que Deus nos ajude a esperar grandes coisas de Deus, porque o nosso Deus é o Deus do vinho novo, da vida, da vitalidade, da força, da alegria, do surpreendente. Bem, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida com esta mensagem. Caso você queira entrar em contato conosco, ligue para nós. 32 é o DDD, 3211 5080. Podemos te oferecer também um estudo bíblico. Basta você entrar em nosso site www.pibjf.com.br. Você vai conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. Faça-nos uma visita. Nós temos cultos todas as quartas-feiras às 19h30, aos sábados culto jovem no mesmo horário e aos domingos pela manhã e à noite numa grande festa de celebração. Amanhã teremos batismos às 18 horas e às 19 horas a celebração da ceia do Senhor. Até o próximo sábado e que Deus nos abençoe. A nossa boca se encheu de